Os 4 animais da visão de Daniel. Hoje nós vamos voltar nos anos 600 a.C. para contar a história da visão dos 4 animais que o profeta Daniel tem. Está ali no livro de Daniel 7 e vai contar a história secular de toda a humanidade e vai mostrar a cronologia de Deus para os homens. Espero que você fique até o final desse vídeo para ver o agir de Deus na história. Vamos ir lá então para dentro desse vídeo de hoje. E para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros e você está aqui no nosso canal Rasgando o Véu, onde toda semana nos reunimos com um assunto novo. E por falar em assunto novo, o assunto de hoje foi sugerido pelo irmão Lindomar. Pediu para que se falasse dos 4 animais de Daniel. Então vamos hoje falar resumidamente sobre os 4 animais de Daniel e caso tenha uma nova dúvida, fique alguma dúvida, voltaremos com mais um vídeo de acréscimo. Vamos então falar sobre os 4 animais de Daniel. E para falarmos dos 4 animais, vamos nos reportar ao livro de Daniel, capítulo 7, que diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus combatiam no mar, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E aí ele vai começar a relatar os 4 animais. Mas nós percebemos que ele vai ver os ventos se agitando, combatendo. Tudo indica que esses 4 ventos combatendo estão linkados com os 4 cavaleiros de Apocalipse, ou os 4 cavalos. E nós vamos ver que vai surgir do mar grande 4 animais. Esse mar grande está linkado também com as nações, porque os 4 animais eles vão surgir das nações. E nós vamos ver que esses animais eles estão ligados diretamente com a história da humanidade, porque ele se refere a impérios que governaram desde a Babilônia, onde Daniel está tendo a visão, até o fim da nossa história, onde tudo acabará nos pés da estátua. Então vamos lá ver o sonho de Daniel e os 4 animais, como indicado no vídeo de hoje. Então vamos lá. Pessoal, e inscrevam-se, vocês que não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal. Nós estamos aqui toda terça e toda sexta, estamos fazendo algumas mudanças no canal para melhorar para vocês, mas aperte o sininho para receber todos os vídeos novos que saírem do nosso canal. Nós fazemos isso aqui com muito amor para vocês e eu quero que vocês deixem um comentário se estão gostando desse vídeo, o que pode ser melhorado por esse vídeo. Nós aceitamos palavras de acréscimo. E vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Vamos agora então ali para o sonho de Daniel, quando ele está deitado em sua cama à noite e ele vê 4 animais distintos. E agora nós vamos falar sobre ele. E o primeiro animal que nós vamos falar trata-se do leão com asas como de águias. Esse leão faz referência ao Império Babilônico, que reinou de 626 a 539 a.C. Quando Daniel ele vê esse leão com asas como de águia, ele entende que é o Império Babilônico, pois esse símbolo era o símbolo desse império. Também a cabeça de ouro da estátua do sonho de Nabucodonosor, ele tem tudo a ver com esse animal, porque essa cabeça de ouro também simboliza o Império Babilônico, porque esse metal, ouro, é um dos metais mais poderosos. E assim também, o Império Babilônico foi um dos impérios mais poderosos da história.
Hoje, a título de curiosidade, né? O Império Babilônico, ele é o atual Iraque. E então, estão ligadinhos aí comigo? Porque agora nós vamos para o segundo animal da visão de Daniel. E esse segundo animal tem a semelhança, parece com um urso. E nós vamos falar sobre ele, como vocês estão vendo aí. Porém, um dos seus lados era mais alto que o outro lado e tinha 3 costelas entre seus dentes. O urso representa o Império Medo-Persa. Ele está alinhado ao próximo metal da estátua de Daniel, que é a prata. Como a prata é inferior ao ouro, isso está dizendo também que o Império Medo-Persa ele foi inferior ao Império Babilônico. Esse segundo animal aí, ele também é representação dessa estátua com os braços cruzados ali do sonho de Nabucodonosor. Continuando, o urso ele tem uma particularidade, um dos seus lados levantado. Isso porque o Império Medo-Persa, o reino persa, ele vai sobressair sobre os medos. E o Império Medo-Persa é o império, temos os exemplos do imperador Dário e o imperador Sírio, que simboliza esse império. A título de curiosidade também, hoje a Pérsia é o atual Irã. Já as 3 costelas que nós mencionamos, que você está vendo aí, entre os dentes do urso, eles representam 3 conquistas que o Império Medo-Persas tiveram, que foi a Lídia, a Babilônia e o Egito. Porque o Império Medo-Persa ele vai conquistar depois o reino babilônico no rei de Belsazar. E aí, juntinhos comigo, estamos chegando ao 3º animal dessa visão. E o 3º animal é semelhante a um leopardo, mas não é um leopardo qualquer. É um leopardo que possui 4 cabeças e 4 asas como de aves. Olha então, veja esse animal. A ele foi dado domínio. Esse animal faz referência ao Império Grego. Assim como o leopardo é muito ágil, ele marca a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou as terras no seu tempo. Então, a velocidade do leopardo está para a velocidade de Alexandre o Grande na sua conquista. Essas 4 asas que você vê e essas 4 cabeças, elas apontam para 4 generais de Alexandre o Grande que dominarão o mundo após a sua morte, que foi Lisâmaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. A história vai falar extensamente sobre estes homens, a história secular, mas nós não vamos mencioná-los aqui. Estes 3 animais estão alinhados, esse 3º animal, ele está alinhado com o ventre e as coxas da estátua de Nabucodonosor. Ele representa o 3º metal, que é o cobre, também já é um pouco mais inferior. E esse 3º animal, você vai ver em toda a história que ele já passou, porque a Grécia, ela conquistou fortemente e deixou a sua marca registrada, a sua cultura, ela foi expandida nos impérios conquistados. E agora nós vamos então passar para o 4º animal. Esse 4º animal é o que Daniel vai ficar mais intrigado. Por quê? Porque o 4º animal, Daniel diz que não se parece nem pouco com os outros 3. Esse animal, ele é diferente de todos os animais. Então, vamos aí ver que animal é esse?
Então, olha só o que Daniel fala desse quarto animal. Terrível, espantoso, muito forte, dente grande de ferro, devorava, fazia em pedaços, passava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes e ele tinha 10 pontas. Entre as pontas subia outra ponta e arrancou as pontas primeiras. As 3 primeiras pontas primeiras foram arrancadas. E essa ponta tinha olho como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. E o quarto animal de Daniel, ele não tem como comparar com outros 3, porque é diferente de todos os animais que apareceram. Vamos parar um pouquinho então nesse corpo desse animal que tem alguns acréscimos nele. Esse corpo ele representa, lá na estátua de Nabucodonosor, as 2 pernas de ferro da estátua. E nós não podemos esquecer que essas 2 pernas de ferro da estátua representou 2 impérios, porque havia a Roma Ocidental e a Roma Oriental. Então, quando termina o Império Romano, continua ainda o Império Otomano. Então, essas pernas elas tiveram 2 impérios, o Romano e o Otomano. E esses impérios, igual o Medo-Persa, está representado no corpo desse animal, como nós estamos vendo aí. Agora nós vamos continuar olhando para esse animal aí misterioso. E nós vamos ver que ele possui 10 chifres. Esses 10 chifres desse animal, ele está lá em paralelo com os 10 dedos da estátua, dos pés da estátua, porque isso representa 10 reinos. Em Apocalipse, 10 reinos receberão o reino por 1 hora. Estes chifres estão alinhados aos dedos das estátuas e eles aparecem no fim dos tempos. Os 10 chifres se levantarão e um chifre pequeno, mais robusto do que todos os outros, diante do qual cairão 3 chifres e se chamará chifre pequeno, que a Bíblia diz que tem olho como de homem e ter uma boca arrogante. Ele mudará os tempos e as leis. Quando ele se levantar, então cairão 3 reis, é o que diz a Bíblia. E ele fará guerra aos santos por 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Quando os 3 primeiros animais perderem a sua autoridade, eles continuarão por mais um tempo. Mas esse quarto animal aí de Daniel, quando ele perder sua autoridade, a Bíblia nos diz que o seu corpo será destruído e atirado ao lago de fogo. Isso, meus amados, representa a destruição do anticristo, porque ele será lançado vivo no lago de fogo. Então, como nós podemos ver, toda essa estátua, todos esses animais, eles representam uma coisa: a cronologia de Deus para mostrar como ele está agindo na história. Desde o início, a história contada está sendo direcionada por Deus. Esses impérios que surgem, que aos nossos olhos são impérios terríveis, eles se levantam porque Deus tem permitido. Mas ao final da nossa história, quando chegarmos aos dedos dessa estátua, ou esse animal terrível, quando surgir esses 10 chifres, e desses 10 chifres surgiu o chifre pequeno, chamado de anticristo, chamado de homem vil, então esse será destruído. Lá em Daniel fala sobre essa visão, que uma pedra cortada sem mãos bate no pé da estátua
e destrói todos os impérios, todos os metais, esse animal terrível será destruído. Por quê? Porque então nós veremos surgir diante de nós uma autoridade, um domínio, que é o Filho do Homem terá autoridade e domínio eterno. Teremos o início, então, do reino milenar. A estátua de Nabucodonosor, os 4 animais da visão de Daniel, é o relógio cronológico para Deus finalizar um tempo determinado para a humanidade. Nossa história tem um período. Estamos aguardando o último reino que dará o governo para o chifre pequeno e será destruído. E o seu reino terá fim. Mas nós estamos aguardando o Rei dos Reis, que reinará eternamente. Porque quando esse período aqui se finalizar, nós entraremos no reino milenar e então estaremos reinando com Cristo por 1000 anos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se houver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós vamos fazendo acréscimo. Se você tem uma palavra de acréscimo, coloca aí pra gente. Fique à vontade no nosso vídeo e até o próximo, se o Senhor nos permitir.